Olá! Bora entender um dos conceitos mais incríveis e, ao mesmo tempo, básicos da biologia. Hoje a gente vai falar sobre a mão certa e a mão errada das moléculas que formam a vida. É uma ideia que muda tudo. Pensa numa coisa simples. Por que uma luva da mão esquerda não encaixa direito na direita? Pois é, elas são imagens uma da outra no espelho, mas não tem jeito de sobrepor uma na outra perfeitamente. Elas são diferentes no espaço 3D. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave para tudo. E se eu disser que os tijolinhos que constroem a vida têm exatamente esse mesmo problema? Porque eles têm. Essa mesma lógica das luvas que não se encaixam vale para o mundo microscópico. E quando a gente fala dos aminoácidos, que são a base das proteínas, essa característica é fundamental. O nome técnico para essas moléculas, que são imagens no espelho uma da outra, é enantiômeros. É igualdinho às nossas mãos. Elas têm as mesmas partes, os mesmos dedos, tudo ligado do mesmo jeito, mas a orientação no espaço é oposta. Uma é a versão direita, a outra é a esquerda. Elas simplesmente não se alinham, não adianta forçar. E para não confundir qual é a molécula direita e qual é a esquerda, a ciência criou sistemas para dar nome a elas. O curioso é que não tem só um jeito de fazer isso. Na verdade, existem dois sistemas principais, e cada um é usado num contexto. Vamos organizar isso. De um lado, a gente tem o sistema D/L. Ele é mais antigo, histórico e virou o padrão quando se fala de biologia. Do outro lado, tem o sistema R/S, que é baseado em regras bem rígidas de prioridade dos átomos e é o padrão da química. Para entender como a vida funciona, o que realmente importa para a gente é o sistema da biologia, o D e o L. E olha só, a biologia tem um lado muito, mas muito claro nessa história. Praticamente todas as proteínas em todos os seres vivos que a gente conhece são feitas exclusivamente com a versão L dos aminoácidos. É como se a natureza tivesse escolhido a mão esquerda para construir tudo e nunca mais mudou de ideia. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se a biologia usa o L e a química tem o sistema R/S, a gente poderia simplesmente dizer que L é a mesma coisa que S e D é o mesmo que R? Seria muito fácil se fosse assim. E a resposta é um gigantesco não. É aqui que a química dá um nó na nossa cabeça. Porque embora a maioria esmagadora dos L-aminoácidos seja assim classificada como S no outro sistema, tem uma exceção famosíssima. E essa exceção é a cisteína. O que acontece com ela? Ela tem um átomo de enxofre na sua estrutura. Pelas regras da química, o enxofre é mais importante que outros átomos ali, ele tem uma prioridade maior. Isso bagunça toda a classificação e o resultado é maluco. A L-cisteína, que é a forma que a vida usa, acaba sendo classificada como R-cisteína pelos químicos. É a mesma molécula. Isso só mostra como os nossos sistemas de classificação às vezes precisam de um asterisco para explicar a realidade. Tá bom, a gente já entendeu que existem moléculas de mão esquerda e direita e que têm jeitos diferentes de dar nome para elas. Mas e daí? Na prática, por que isso importa tanto? Por que a natureza é tão obcecada em usar só os L-aminoácidos? A resposta está toda na forma. Pensa que as enzimas e os receptores do nosso corpo são como fechaduras 3D com um formato super específico. E como eles também são feitos de L-aminoácidos, eles também têm essa lateralidade. O que isso quer dizer? Que só a molécula com o formato exato, a chave certa, consegue encaixar ali e fazer a mágica acontecer. A outra versão, a imagem no espelho, simplesmente não entra. Não adianta. E esse é um dos princípios mais importantes da vida. A forma define a função. Essa precisão tridimensional é a base de tudo, desde como a gente digere a comida até a comunicação entre os neurônios. Se uma molécula canhota tenta encaixar num sistema biológico todo destro, ela pode ser ignorada ou, pior, pode acabar bloqueando processos vitais. É um sistema muito delicado e preciso. E no fim das contas, a gente volta para a ideia principal, a grande regra. As proteínas dos seres vivos são formadas, em geral, por L-aminoácidos. A natureza fez essa escolha há bilhões de anos e construiu todo o seu complexo maquinário em cima dessa decisão. Isso deixa a gente com uma pergunta fascinante para pensar, né? E se lá no comecinho de tudo, a vida tivesse apostado na outra versão das moléculas? Como seria um mundo biológico espelhado onde tudo fosse destro em vez de canhoto? É um pensamento incrível sobre como uma escolha, talvez até aleatória, acabou definindo a vida como a gente conhece.